Finanças, um dos maiores motivos de divórcio no casamento. Começando mais um programa, Um Caminho de Transformação, onde falamos aqui das coisas da vida real e como na praticidade você pode transformar o teu casamento. Uma pesquisa, Fernanda, na Universidade de Kansas, com 4.500 casais, comprovou que a maior discussão que eles têm é sobre finanças. Muitos casais, eles tendem até chegar ao divórcio por não conseguir administrar bem essa área. Realmente, eu acredito que é uma área de muita dificuldade. Eu acho que a gente também já teve, né, os nossos ajustes foram Sim. completamente necessários. Penso que tem total a ver com a criação de Aham. ambos, porque se existe uma educação ali mais regrada, mais econômica, você tende a continuar a reproduzindo isso no seu relacionamento. Se você vem de uma educação onde não se tem uma cultura de guardar dinheiro, Né, onde se Fernanda? gasta tudo que ganha, tem inúmeros cartões de crédito, onde você vai passar ali todas as suas compras e vai passar muito além do que você ganha ali no seu salário. Então, a falta de dinheiro, ela traz a falta de paz também, né? Então, havendo falta de paz por conta dessa questão financeira, que você Aham. não tem ali bem ajustada, bem organizada, isso vai refletir no casamento. Não tem jeito. Você vai deitar à noite na cama pensando naqueles inúmeros boletos que você tem para pagar. Porque o problema não é o dinheiro, né? Mas é a falta de diálogo e o alinhamento quanto a essa área que é tão importante, né? E tem uma questão até da infidelidade financeira, né? Tem muitos casais que uma das partes, por exemplo, gasta escondido, né? E isso é uma infidelidade. Então a pessoa, ela para o marido não brigar ou para a esposa não brigar, enfim, acaba fazendo vários gastos ou investimentos em oculto, né? Que o cônjuge não sabe. Eu já cheguei a gente já chegou, né, a ter casos de conversar com casais que o marido não sabia quanto que a esposa ganhava e vice-versa. Exatamente. Eles não tinham eles não conversavam basicamente o que entrava na conta, né? Então a questão, poxa, faz conta conjunta, faz conta separada. Essa é uma questão também que leva pessoas a terem dúvidas. E quanto a isso, eu acho que cada casal ele tem que entender o que é o melhor, Sim, como o seu né? melhor funcionamento, né? Exatamente. Então, poxa, é uma conta conjunta, fica melhor administrado, tudo bem. Então a gente tem conta separada até por uma questão de organização. E a gente Funciona bem funciona assim, há bem, 18 tudo. anos. Exatamente. Então, assim, as questões aqui que a gente tem tudo às claras, tudo transparente, mas é que funciona dessa forma. Então, cada casal ele precisa se adaptar, né? O problema é que dentro dessas questões há dificuldade, né? Então, quais dificuldades hoje, né, que os casais têm enfrentado em relação a essa área, né? Eu penso que quando o homem ele precisa esconder da mulher, ou a mulher precisa esconder do homem, o quanto ganha, eu acredito que aí já está envolvendo um segredo, Uhum. né? Então, quando a gente fala de segredos dentro do casamento, eu penso que amar é se tornar vulnerável. Né? Então, a gente, quando escolhe amar alguém, escolhe ter uma convivência diária, se relacionar com aquela pessoa, eu estou aberta também a passar por vulnerabilidades. Então, eu preciso ali entender qual que é a minha disponibilidade dentro dessa relação. Exato. Então, o que me leva a ter que esconder o quanto eu ganho? Ah, tá, mas a gente pode falar de diversas situações. É uma situação onde eu realmente não quero abrir, ou é uma situação que eu não quero que o outro saiba, porque realmente a gente já teve algumas dificuldades financeiras, de gastos a mais, e agora eu preciso reter uma parte para que a gente não tenha prejuízo lá na frente. Mas de qualquer forma, eu penso que não deve haver segredos dentro desse Sim. relacionamento, porque a gente precisa ter nossa vida bem aberta dentro da relação, né? Sem haver qualquer tipo de situações que não estejam às claras, né? Uhum. Outra questão que eu penso que também é importante dentro disso é a gente conseguir estabelecer quais são os limites, né? Quanto que um vai poder gastar, quanto que não vai, porque a não ser que a pessoa seja muito rica e essa conta não precisa ser feita, e eu penso que se a pessoa é muito rica e essa conta não precisa ser feita, ela não vai ter problema. Se nós estamos falando de problema, é porque existe ali uma limitação dos Exato. recursos. Então, quais vão ser os limites que a gente vai colocar E respeitar, né, os e dois, assim, respeitar? juntos. Exatamente. A Virginia Satir, ela fala algo muito importante dentro de um relacionamento que é substituir o eu e o tu para nós.
né? Uhum. Então, falar do eu, falar de você, de tu, é dizer o quê? Eu tenho a minha individualidade, você tem a sua, né? Mas quando a gente fala de nós, e eu penso que contas, recursos financeiros, vida financeira, ela envolve nós, né? O nós, Sim. eu e você. Então, isso já envolve uma mutualidade, um respeito mútuo, envolve ali um ouvir, envolve uma empatia, o compreender das necessidades, que são sim diferentes, mas como que a Uhum. gente pode se ajustar nisso para que a gente chegue num acordo ali, num caminho do meio, fique bom para mim, fique bom para você, fique bom para nós. Exato. Porque quando um ganha, né, por exemplo, tem uma promoção dentro do homem e é casado. Logicamente que esse benefício ele sobeja sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, se Sim, eles têm filhos, sobre o lar deles, né? Então, assim, é uma questão que deve ser comunicada muito bem. E hoje, infelizmente, a gente tem vivido uma alta, né, de uma decadência financeira no casal que é referente a jogos de azar, né? Aquele tigrinho que tá em moda, né? sim, Questões totalmente de relevante. apostas de futebol, jogos, enfim, né? Então a gente vê na ponta casais que têm sofrido com isso, casamentos que estão por um fio ou que já acabaram. Por Sim, quê? Porque normalmente é o homem que ele vai nessas questões das apostas e ali então ele vai entrando assim num abismo que vai chamando outro abismo e aí ele quando ele vê ele já pegou o limite do banco, já estourou o cartão, já pegou dinheiro com a agiota e tá em silêncio com a esposa. A esposa sim. vai saber, às vezes, quando vai fazer alguma consulta ou em alguma situação ali que estourou mesmo, ou quando alguém bate na porta. E a gente vê casamentos acabando por conta dessa, que é uma infidelidade financeira, Sim, né? envolve uma traição, né? A traição, na verdade, ela é voltada muito mais a um sentimento. Então, nem sempre uma traição ela vai ser de um homem com uma mulher com um homem, uma terceira pessoa. Ela pode envolver diversas questões. A questão financeira pela falta de verdade, né? Sim, Então, trair é faltar com a verdade, né? Muitas vezes você quebra uma confiança. A traição ela gera uma quebra exato. de confiança. Então, quando isso acontece, isso não é falado, e a pessoa vai descobrir ali depois de muito tempo, essa infidelidade financeira, ela é muito destruidora dentro da relação, porque além da quebra da verdade, dessa confiança, ela traz um prejuízo financeiro para toda a família, porque assim como a família é beneficiada com o aumento, ela também é prejudicada com esse Exato. declínio financeiro que envolveu ali Muito, por conta do vício, né? muito. Então, mesmo assim, é possível haver uma transformação numa situação como essa. É possível, é preciso buscar ajudas, é possível buscar, Aham. às vezes, como tratar esse vício, porque geralmente, quando gera essa destruição, já foi levada ao vício, né? Mas vai ser preciso trabalhar essa questão da restauração da confiança entre o Exato. casal. E dentro disso, para você sair daqui com algo prático para você colocar no dia a dia, é o quê? Primeiro ponto, a transparência total, né? Não dá para ter Verdade. segredos entre o casal. Então tem que falar a respeito, compartilhar os ganhos, investimentos, gastos, enfim, entrar num comum acordo, né? Poxa, está passando uma situação difícil financeira, tem que reter alguns gastos. Então os dois entenderem essa importância, e os dois se esforçarem para Sim, então exatamente. fazer isso, porque é para um bem maior, né? A questão também do planejamento em conjunto, né? Eu tenho uma planilha no Excel também que eu sempre compartilho com os casais, com as pessoas que pedem. Então eu vou deixar aqui na descrição também, você pode clicar e baixar a sua, porque dentro dessa planilha você vai colocar ali o básico, né? Quanto que entra, quanto que sai, os Porque a maioria gastos. não sabe o quanto entra e Exatamente. quanto Tem sai. gente que não para fazer essas contas e vai indo, e daí fica um É. buraco e depois fica ruim de E às consertar. vezes fala, eu nem quero saber, né? Eu prefiro nem saber. Mas na É. verdade isso é um outro abismo, né? Exato, A e gente precisa se tem que organizar. planilhar, não gosto de planilha de Excel, e lá ela vai fazer o cálculo, inclusive automático, quer fazer na mão, faz, mas faz. Tem um planejamento conjunto é, para que vocês possam realmente se organizar, e depois, então, também tem uma educação financeira do casal, né? Se Exatamente. tiver que pedir ajuda, peça ajuda, né? Mas só o fato de se conscientizar, ter essa transparência, conversar sobre, planilhar, isso já vai evitar grandes problemas. Depois, uma educação financeira, através de vídeos, através de um consultor, através de um amigo, através de alguém que já passou por isso. E quando isso ocorrer, vocês vão então trabalhando para que haja saúde na vida de vocês também nessa área, porque quando um casal está bem financeiramente, consequentemente as outras áreas elas acabam ficando muito mais
agradáveis, né? Sim, tudo fica mais leve, né? E é importante porque quando a gente se organiza, não quer dizer que eu preciso de muito recurso. Às vezes o que precisa mesmo para ter uma saúde aí é uma boa comunicação e uma organização financeira mesmo, às vezes com coisas simples. Sim. Como a gente sempre costuma dizer, não é com coisa grande, são coisas simples, ajustes pequenos que faz toda a diferença na relação. É isso aí. Então comece agora um caminho de transformação, colocando em prática tudo isso que você aprendeu nesse vídeo. Fez sentido para você? Compartilha com seus amigos, comenta, dá um like. Se quiser entrar em contato conosco, vai lá no Instagram, @ela.terapia de casal. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!